A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao seu canal Tá na Bíblia. Hoje nós estaremos tratando de um assunto de suma importância, como evitar a frieza espiritual em 5 dicas. Eu creio que este assunto será benéfico para a tua vida, para o teu ministério, para a tua chamada e para aqueles que você vai compartilhar com eles. Caso seja novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, acionando o sininho para receber as próximas notificações e não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like, porque isso nos ajuda e nos motiva a continuar postando vídeo aqui no canal. Você sabe mais do que eu que todas as pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas vêm abrasadas pelo poder de Deus, pelo chamado a qual Deus tem em suas vidas. Todavia, no decorrer do tempo, por conta das lutas, das aflições, das investidas de Satanás, muitas vezes estas pessoas vão perdendo o fervor, a alegria de estar na presença de Deus. E se elas não vigiarem, certamente correrão o risco de se afastar da vontade do Senhor e até mesmo perder a própria salvação. Mas através dessas 5 dicas bíblicas que te passarei agora, você vai poder evitar a frieza espiritual. Por isso, fique ligado. A primeira dica, leia a Bíblia diariamente. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Jeremias, capítulo de número 23, versículo 29, a parte A, que diz assim: não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor. Logo, olhando para essa perspectiva bíblica, entendemos que a palavra do Senhor, ela é um fogo. É a palavra de Deus que abrasa o coração do ser humano. É a palavra de Deus que renova a nossa estrutura, as nossas forças, as nossas convicções. Quantos de nós já não passamos por momentos difíceis na caminhada, até mesmo de frieza espiritual, e quando nós começamos a olhar para a Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus vai nos conduzindo a uma dimensão sobrenatural, sobre-humana, e revelando para nós as suas promessas, fortalecendo assim a nossa convicção e a nossa certeza de que de fato Deus está conosco, Deus está em nossa vida. E novamente a nossa fé, ela é abrasada, ela é renovada, fortalecida, incendiada pelo poder da palavra. É por isso que é importante você e eu lermos a Bíblia diariamente. Não abandone a leitura da palavra, porque isso lhe levará à frieza espiritual e, se não vigiarmos, até mesmo à morte. Por isso, leiamos a palavra diariamente. A segunda dica, vigiai e orai. E eu quero ler um texto bíblico muito conhecido em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que escrito está: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero que você entenda algo muito profundo e muito simples aqui no texto sagrado, quando, antes mesmo de nos mandar a orar, a Bíblia está dizendo que devemos vigiar. É bem verdade, você sabe mais do que eu, que existe uma batalha espiritual. O diabo e seus demônios, eles invertem pesado para tentar destruir a minha e a tua convicção, a minha e a tua fé. Ele usa todos os meios e todas as propostas para nos afastar da presença de Deus. E para isso, ele precisa fazer com que nós deixemos a nossa vida de intimidade com o Senhor, através da primeira dica, que é a leitura da palavra, e através da oração, que juntando as duas traz um grande avivamento à vida do ser humano. Mas para que isso não aconteça, precisamos vigiar, precisamos estar atento à ação do diabo contra a nossa vida. Por quê? Porque existem momentos que o inimigo, ele oferece pequenas coisas, pequenas propostas, e quando o cristão ele passa a receber ou a se deixar levar pelaquilo que o adversário está oferecendo, ele começa a perder a sua vida íntima, o seu relacionamento pessoal com Deus e com a sua palavra. Então precisamos vigiar. Depois de vigiar, precisamos orar. Por quê? Porque através da oração, Deus ele vai te conduzir a uma profundidade maior do seu poder, da sua graça, da sua autoridade, e a tua espiritualidade vai se aperfeiçoando e chegando a cada dia
em um nível mais profundo com o teu Deus. Por isso, vigiai e orai. Terceira dica, procura estar regularmente nos cultos. Eu quero ler um texto bíblico em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, que escrito está: não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Quando nós olhamos para o texto bíblico, percebemos que o céu se preocupa com aqueles que se reúnem para adorar o seu nome. Deus, ele sabe que através de um culto, ele pode mudar a minha e a tua vida. Deus, ele pode abrasar os nossos corações. O inimigo, ele investe pesado para tentar impedir que eu e você estejamos na igreja, no culto, no local de adoração com nossos irmãos, porque ele sabe que a qualquer momento Deus, ele pode usar alguém para abençoar a minha e a tua vida. Deus, ele pode pegar o profeta, pegar o pregador, o pastor, o cantor, alguém ali no culto para falar conosco de maneira poderosa e reavivar e abrasar a nossa fé, o nosso vigor, a nossa alegria da salvação. É por isso que muitas vezes vem o desânimo e você não pode dar ouvido ao desânimo. Você não pode dar corda ao desânimo. Antes, você tem que vencê-lo com as convicções que Deus já impôs no teu coração. Você sabe mais do que eu que Satanás, ele investe pesado contra a minha e contra a tua vida quando o negócio se trata de cultos. Porque ele sabe que de repentemente em uma reunião Deus, ele pode mudar a tua vida, mudar a tua história, renovar tuas forças, aprimorar a tua fé e cumprir promessas na tua vida. Por isso, não deixe de ir aos cultos. Você lembra de Atos, capítulo de número 2, quando os irmãos estavam ali esperando a promessa, sem saber o momento que aquela promessa ia chegar? A Bíblia diz que de repente o céu se abriu e eles foram alcançados pelo poder do Espírito, pelo abrasar de Deus em suas vidas. Então, em um culto, seja ele qual for Deus, ele pode abrir o céu para a tua vida, renovar tuas forças, renovar o teu chamado, o teu ministério e as suas promessas em sua vida. Por isso, não deixe de ir aos cultos. Antes, vá aos cultos regularmente. Quarta dica, não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Eu quero ler um texto bíblico em Romanos, capítulo 4, versículo de número 20, que escrito está: e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Outras traduções dizem, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Existem pelo menos duas maneiras de dar glória a Deus. A primeira maneira é com os nossos lábios. Nós podemos dar glória ao Senhor através de um louvor, através de uma pregação, através de uma oração. Através dos nossos lábios podemos dizer que Deus é lindo, que Deus é santo, que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, que Deus é bom e assim sucessivamente. Em segundo lugar, podemos dar glória a Deus através das nossas atitudes. Toda vez que você faz um bem a si mesmo, ou a outra pessoa, ou a própria obra de Deus, você está glorificando a Jesus. As tuas atitudes exaltam a majestade do Deus eterno. Por isso, não perca a oportunidade. A primeira oportunidade que surgir no teu dia, na tua vida, você abrace ela e exalte ao nome do Senhor. Se você perceber que alguém está passando necessidade, que alguém está precisando ouvir uma palavra, ouvir um louvor, se disponha para esta pessoa. Se alguém precisar dos teus ouvidos para falar alguma coisa, dê os teus ouvidos para ela, porque assim estarás glorificando a Deus. E através de dar glória a Deus, Abraão, ele foi até o fim. Abraão conquistou a promessa. E através dessas simples e pequenas atitudes que são grandes diante de Deus, ele vai fortalecendo, renovando a tua fé e repreendendo, espantando a frieza espiritual. Por isso, não deixe de dar glória a Deus. A quinta dica eu a considero muito importante, porque para que as outras ela cause em nós um grande mover, um grande avivamento, é preciso que esta esteja em vigor, que é rompa com todo tipo de pecado.
Mateus capítulo 24, versículo 12, está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós percebemos pela Bíblia que muitos estão frios espiritualmente porque abandonaram os princípios doutrinários da Bíblia Sagrada. Passaram a viver uma vida fora dos padrões bíblicos. E toda vez que um homem dá lugar ao pecado, à iniquidade, logo ele começa a perder o ânimo, ele começa a perder a sensibilidade, ele começa a perder a alegria da salvação. Então rompa, não se deixe levar pelo pecado, não se deixe induzir pelos prazeres da sua vida, mas esteja fielmente na presença de Deus, sabendo sempre uma coisa, que você não pode esfriar espiritualmente. Você precisa estar cheio, precisa estar abrasado pelo Espírito de Deus, porque existe uma coroa preparada para você. Existe um lugar de glória, de repouso, de descanso preparado para mim e para você. Por isso, evite a frieza espiritual através dessas 5 dicas. Se você crê nessas verdades, compartilhe com mais alguém. Deixe o seu like. Se é novo por aqui, não esqueça, se inscreva agora. Acione o sininho para receber as próximas notificações. E que Deus em Cristo Jesus abençoe